E neste sábado, dia 25 de outubro, a TVE vai exibir um documentário inédito chamado Covid no Brasil, Memória e Resistência Capixaba. O filme é um mergulho na jornada do Espírito Santo durante a pandemia. É um filme do médico sanitarista Nésio Fernandes, que na época era o secretário de saúde aqui no estado, e do jornalista Felipe Chicarino. Estou com os dois aqui no estúdio, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui para esse momento importante de lançamento dessa obra que é tão importante agora em outubro, onde a gente está 5 anos e 7 para 8 meses depois da pandemia, né? Por que trazer esse filme agora? Por que é importante essa memória, Nésio? Ainda somos a geração que viveu a pandemia, Luana, e o Estado do Espírito Santo não era uma ilha no Brasil, mas nós respondemos de maneira diferenciada em relação àquilo que aconteceu em outros estados. Aqui no Espírito Santo houve uma ampla adesão do povo capixaba à vacinação. O nosso líder principal, Renato Casagrande, não era um político outsider, imaturo, foi muito responsável, muito sereno. E os trabalhadores do SUS, assim como os pacientes, os familiares, eles mereciam talvez um registro, uma documentação que pudesse ficar para diversas gerações verem com o nome, com o endereço, com profissão, todos aqueles que, diversos relatos de qualidade daquilo que foi vivido. Então a gente conseguiu entrevistar pessoas em Brasília, aqui no Espírito Santo, é um convite ao povo capixaba a se reencontrar com uma memória daquilo que não pode morrer, não pode ser esquecido. Perfeito. Chicarino, vocês gravaram entre 2023 e 2024? Quando que foi a gravação? A gente começou, já está perdendo tempo, a gente está em 2025, né? Bom dia, boa tarde para todos. Pois é, a gente começou a pesquisa ali em novembro de 2024, novembro e dezembro, e começamos as captações em fevereiro e março, primeiro Brasília, depois aqui no Espírito Santo. Entrevistamos 42 pessoas e quero aproveitar aqui já agradecer todas elas que facilitaram a produção desse documentário, porque é um trabalho robusto, importante, que marca a maior tragédia sanitária dos últimos tempos, não dá para fazer sozinho. O Nésio, na fala dele no documentário, fala sobre isso. É uma história contada através de muitas engrenagens, muitas pessoas que arriscaram a própria vida para poder salvar vidas também. E que importante a gente lembrar disso, porque a nossa memória, né, gente, 5 anos depois, quase 6, a gente esquece o que aconteceu. Então vamos assistir um trechinho do teaser, só para te situar aí da pandemia. Roda por nós. As imagens que chegavam por aqui, vindas da China, depois da Europa e dos Estados Unidos, reforçavam toda a preocupação e angústia. Não era a questão de se ia chegar por aqui, mas sim quando ia chegar. É um cenário de guerra. É uma imagem que não sai da cabeça da gente. Durante esse período de dor, o medo teve como companhia a confusão. E deixar de ser um país de maricas. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A estratégia de defesa capixaba foi sustentada pela ciência. E nós tomamos decisões orientadas pela nossa equipe técnica. A lembrança daqueles que não mediram esforços para cuidar, tratar e salvar. Sem a emoção, sem essa coragem que surge que a gente não sabe de onde, mesmo que eu tivesse partido ali, eu nunca ia deixar de colocar o meu conhecimento a favor da humanidade naquele momento. Muito bom, hein, gente? E olha que importante vocês trazerem isso para essa memória, né, que a gente está falando aqui. E agora, em 2025, a Covid ainda existe. A gente também tem que se lembrar disso, né? A gente estava falando agora dos casos recentes de mortes por metanol, mas a Covid ainda mata mais, né? Só no ano passado foram quase 6 mil óbitos no Brasil. Olha. Então, assim, ainda é uma doença que mata, especialmente pessoas com comorbidades, mata crianças também. Então, o esquema de proteção contra uma doença infecto-contagiosa, ele tem um momento ideal para que as pessoas se protejam. É quando a doença não está circulando e quando ela não tem força. No momento em que nós não temos pólio, é o melhor momento para se vacinar contra pólio. No momento em que nós não temos uma pandemia de Covid-19, é o momento ideal para se vacinar contra essa doença. Porque tendo vacinas, tendo como se proteger, como preservar a vida, por que não? Por que não acreditar na ciência, defender o SUS e acreditar em políticas públicas que são consolidadas e que não têm ideologia nem partido político? São um patrimônio da humanidade, que é o nosso sistema único de saúde, um patrimônio do povo brasileiro. Rapidinho, Luana, só complementando o que o Nésio está falando, a gente percebeu também, olhando pelo retrovisor da história, 5 anos depois, tem gente que ainda não acredita que a pandemia existiu e não acredita na letalidade do vírus ainda
5 anos depois. Por isso que isso é importante. Informação, né? E com tanta informação. Então é o poder que a gente fala do audiovisual, de traduzir temas sensíveis, de sensibilizar as pessoas também para essa causa. E aí, pessoal, já fica o convite, porque o documentário Covid no Brasil, Memórias da Resistência Capixaba, vai ser exibido na íntegra aqui na TVE em 3 dias. O primeiro deles é amanhã, às 6h30 da noite. Todo mundo convidado a assistir, né? E reverberar essas informações e se vacinarem também. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar. Muito obrigada por terem vindo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem sempre com a emissora pública, porque é o nosso papel também, né, de informar as pessoas sobre o que acontece e a memória do que vivemos. E é preciso lembrar para não esquecer jamais. É preciso lembrar para não esquecer jamais. Uma boa tarde para vocês.